Eu tenho alguns dados para compartilhar aqui. Sabem quantos brasileiros estão preocupados com a crise climática? Alguém arrisca um percentual? Alguém arrisca? Me ajudem, um pouquinho mais alto. 60%? Alguém falou? Quem mais? Arrisca. Fala alto. 70%? 80%? Ai, não, mulher. Você leu a mesma pesquisa que eu, não foi? Olha só. Então, pronto. Vamos lá. É isso mesmo. 81%. Bastante gente, não é mesmo? E sabe qual a porcentagem que confia de verdade no compromisso das empresas em cuidar do nosso planeta? Temos 81% de brasileiros que confiam, que estão preocupados, mas quanto de fato acreditam e confiam? E aí esse número nos preocupa, menos de 50%, ou seja, menos que a metade. Ou seja, é muita gente desacreditada, não é mesmo? Os dados são de uma pesquisa internacional, a Trust Barometer de 2025. Ou seja, é como aquele ditado antigo e que vale também, se aplica nesse caso. Não basta ser sustentável, é preciso também parecer sustentável. Como ser autêntico e gerar confiança nas comunicações sobre as ações ambientais. Então, agora, a gente vai falar exatamente sobre comunicação. E para descobrir mais sobre comunicação eficiente, óbvio que eu vou convidar a Daniela Mignani, diretora executiva corporativa do CEBEDES. Por favor, Dani, suba aqui. E ela conversa com a Ana Julião, que é gerente-geral da agência Edelman. Edelman, é isso? Bem-vinda ao nosso palco de soluções, queridas. Muitíssimo obrigada. E agora vamos para essa aula de comunicação. Vou assistir bem sentadinha, vocês duas. Super obrigada. Obrigada, Adelaide. Boa tarde, gente. Normalmente, os eventos de sustentabilidade não têm alguns painéis sobre comunicação, né? E a gente resolveu trazer uma conversa aqui de 15 minutos de comunicação, porque é tão importante quanto as agendas, né, que pertencem ao mundo do desenvolvimento sustentável, é também a comunicação. Ela tem que ser colocada no centro também das nossas conversas, porque comunicação é agir. Não é só transmitir uma informação, né? No final das contas, a comunicação, ela molda uma realidade, ela transforma um ambiente, e a gente precisa, né? E a gente tem sempre um emissor e um receptor, e nem sempre aquilo que a gente está emitindo de comunicação e de informação está sendo recebido da maneira como a gente idealizou, como a gente pensou. Então, a conversa de agora, ela é interessante porque ela passa por duas dimensões. Ela passa pela dimensão da percepção, né, do que o público percebe da comunicação que a gente vem emitindo, e a gente vai trazer dados inéditos de uma pesquisa que vai ser lançada no segundo semestre, que a Ana vai falar sobre isso, na percepção da agenda climática, né, da população em relação à agenda climática. E a outra dimensão é trazer um case, né, que traz uma inspiração, porque a comunicação ela não anda separada da criatividade. Eu acho que todos nós, todos os dias, né, a gente conversando com nossos filhos, nas nossas famílias e amigos, a gente, né, traz, né, a gente busca também uma certa criatividade para a gente poder comunicar aquilo que a gente imagina, né, que seja efetivo, que seja importante. Então, a gente vai trazer esse case. Ele foi premiado ano passado em Cannes, na categoria mais arrojada de Cannes, que é o Titânio, que em uma frase ela premia, nessa categoria, as ideias de comunicação que mudaram o paradigma de uma indústria. E a Ana vai falar sobre isso e a gente vai mostrar esse case. Ana, obrigada. Queria que você começasse a falar, né, o que é Edelman, né, e se apresentar também. Perfeito. Muito obrigada. Boa tarde, Dani. É um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre comunicação. Para começar essa conversa, eu queria mostrar um vídeo que o Richard Edelman, CEO da Edelman, que está em Nova York, queria estar aqui pessoalmente, mas não pôde estar. Então, o Richard é uma das vozes mais representativas da comunicação no mundo. A Edelman é uma agência global que trabalha em consultoria de comunicação para grandes marcas, inclusive nas questões de sustentabilidade. Então, eu vou começar mostrando essas palavras que o Richard gravou especificamente aqui para o Congresso Sustentável 2025. COP30 needs to be the implementation convening. We have to have companies committed to change.
I understand that sustainability has become politicized, but in the end, what the Edelman Trust Barometer shows very clearly is that for brands and companies, they want change and they want sustainability. And we need to communicate very clearly about specifics, what the companies are pledging to do, the pathways to achieving it, the localization of supply chain, and the ultimate commitment by the private sector to carry out its pledges to the broader community. In My Community Matters, trust is local. We've got to make sure that all of the participants understand that we are delivering a local solution. So communications becomes your critical partner in a time of misinformation and distortion about the climate issues. A comunicação é um parceiro fundamental. Eu queria que vocês gravassem essa frase, porque ela é muito importante aqui na nossa conversa hoje. A comunicação ela pode ajudar as empresas a navegarem em um cenário muito complexo, um cenário onde todo mundo desconfia de tudo, onde as fake news estão aí como um vírus dessa sociedade. E para navegar nesse cenário tão complexo, a comunicação, de fato, é um aliado muito forte, um parceiro fundamental. Porque, como eu vou mostrar agora para vocês, dados do Trust Barometer, que aqui a gente está falando com exclusividade, o mundo desconfia. E aí, sobe a apresentação aqui, por favor. Então, a confiança como um motor da implementação climática. Para 75% das pessoas ouvidas em 28 países, foram 33 mil pessoas ouvidas, a questão climática é motivo de preocupação. No Brasil, esse número é ainda maior. Para 81% dos brasileiros, a questão climática é motivo de preocupação porque eles acreditam que isso pode levar a desastres, a questões que afetem a vida de cada um deles. Esse número ele não sofreu grandes alterações em relação ao ano passado. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para os países em desenvolvimento que estão aqui à esquerda do slide, que são os países que mais têm medo. México, Colômbia, países que acompanham esse medo que o Brasil demonstra. No outro extremo do slide, do lado direito, a gente tem as grandes nações mais ricas do mundo. Elas têm menos medo. Os Estados Unidos está ali no extremo esquerdo do slide como o país que tem menos medo nesse ranking. Eu acho que eu posso acreditar, isso é só uma ilação, que quanto menos o medo desses países diminuir, mais o nosso medo vai aumentar, de certa forma. E quando a gente olha para as empresas, o que o brasileiro diz, para 56% dos brasileiros, as empresas estão fazendo menos do que poderiam na questão do clima, da sustentabilidade. E esse número também é superior à média global, que é de 51%. 8% apenas dos respondentes, dos 33 mil respondentes, tanto globalmente como no Brasil, dizem o contrário, que as empresas estariam fazendo até mais do que deveriam. Portanto, a gente tem um multiplicador no Brasil de 7 vezes. Ou seja, tem 7 vezes mais brasileiros acreditando que as empresas fazem menos do que deveriam e não mais. E esse número é bem semelhante à média global, que é de 6,5. Aqui a gente tem, então, uma imensa oportunidade de realmente, por meio da comunicação, mudar essa percepção da sociedade de maneira geral. E não apenas as pessoas dizem que elas querem mais, como elas passam uma mensagem muito clara para as empresas. Não volte atrás nos compromissos que você já assumiu, mesmo que você sofra pressões de qualquer ordem. Porque se você fizer isso, os brasileiros dizem que eles vão confiar menos nessas empresas, eles vão comprar menos, eles vão querer
eles vão ter menos vontade de trabalhar para essas empresas, eles podem tender a boicotar essas empresas, e esse número é bem semelhante aqui à média global, onde também as pessoas dizem que não recuem. Esse recuo pode ser um risco para a percepção de reputação e de confiança que as sociedades têm em relação às empresas. E aí uma pequena demonstração demográfica mais detalhada do ponto de vista da média global, quando a gente olha para questões de políticas de tendências à esquerda ou à direita, pessoas à esquerda tendem a ser mais críticas em relação a isso, e um dado que, de certa forma, causa um pouco de surpresa nessa média global na comparação demográfica é que as pessoas com mais idade são muito mais críticas, não muito mais críticas, são um pouco mais críticas do que os mais jovens. Então, esse aqui é um pequeno retrato desse quadro a respeito de como as sociedades veem as empresas e as ações que as empresas estão desenvolvendo em torno da questão climática. Obrigada, Ana. E comunicação, ela tem um grande paradoxo, né? Porque ela é a extensão do nosso ser, é tão vital quanto respirar, e acaba que a gente subestima a complexidade dela, né? E aí eu queria que você comentasse quais boas práticas você tem observado em empresas que estão liderando o sucesso na agenda climática. O que objetivamente elas vêm fazendo? São empresas que, primeiro, elas colocam a questão climática e a questão da sustentabilidade no centro do seu modelo de negócios. São empresas que realmente valorizam isso. O segundo ponto são empresas que colocam a comunicação desde o início dessa estratégia. Elas chamam os especialistas em comunicação, sejam especialistas internos, sejam empresas de consultoria em comunicação, para conversar e desenvolver essas estratégias desde o início, no momento em que elas são desenvolvidas. O terceiro ponto é justamente o que você destacou no início, é a criatividade. A criatividade é fundamental para que a gente possa aproximar as empresas das suas audiências. E a comunicação, ela tem um papel fundamental, porque a comunicação aproxima. E como o Richard mencionou no depoimento aqui que ele gravou para vocês, ele fala, comunicação é local. A gente, como ser humano, a gente tende a acreditar naqueles que estão mais próximos. E a gente também tende a acreditar nas marcas e empresas que estão mais próximos a nós. E como é que você se aproxima se você, por exemplo, não compra uma marca? Se você não tem um serviço prestado por aquela determinada empresa? Por meio da comunicação. É a comunicação que aproxima isso. Um outro ponto que eu acho que é bastante importante de se ressaltar na estratégia de comunicação para a sustentabilidade é o engajamento das lideranças. Ter porta-vozes qualificados para falar de temas que sejam relativos à sustentabilidade, à questão climática, é fundamental. Não adianta apenas você ter um porta-voz técnico. É claro que a técnica e a informação são fundamentais. A gente não pode abrir mão delas, sobretudo nesse universo de fake news que a gente vive. Mas ter líderes que sejam engajadores na comunicação é fundamental, porque comunicação é percepção. A gente acredita naquilo que engaja, a gente acredita naquilo que nos convence. Então, isso também é fundamental. E hoje em dia é muito mais difícil porque o algoritmo ele gira em torno da gente com um viés de confirmação, né? E se a gente também não criar o dissenso para a gente mesmo, a gente vai ficar naquela bolha que o algoritmo nos coloca, porque ele é treinado para isso, né? Justamente. Então é muito complicado. E aí, diante dessas crescentes demandas, né, e exigências da sociedade brasileira, né, se você tivesse que destacar o que uma empresa deveria priorizar, o que isso seria, Ana? Falar apenas uma coisa, eu não confiaria 100% do meu investimento na publicidade convencional. O que é publicidade convencional? Eu falo aqui para uma audiência que certamente não é especializada em comunicação. A publicidade convencional, embora ela tenha extremo valor numa estratégia de comunicação, é aquele meio que compra a nossa atenção.
E eu acredito que é necessário que a gente conquiste essa atenção. Quando a gente conquista a atenção do público, a gente está, de fato, atraindo e engajando essas pessoas. Então, acho que isso é fundamental. A Ana Toni fez uma provocação para a gente para ver como que o SABEDES e o setor empresarial poderiam ajudar na comunicação, porque a gente está num momento onde os ouvidos do mundo estão aqui, para o Brasil, né, porque vai acontecer aqui a COP30. E o esforço que nós deveríamos fazer coletivamente para que a gente mande mensagens muito claras em relação a tudo que a gente já falou ao longo do dia de hoje, né? O Brasil é um país de soluções, tem uma matriz energética muito limpa, né? Produtos e bioeconomia que podem impulsionar a nossa economia, enfim. Então, que tipo de impacto a COP30 pode ter na maneira que as empresas se comunicam seus compromissos e as suas ações climáticas, nessa dimensão de levar para o mundo as mensagens claras do que é o Brasil, do que representa nessa agenda de desenvolvimento sustentável? Essa é uma oportunidade única. A questão climática, sem dúvida nenhuma, é gravíssima e ninguém pode achar que vai resolver isso sozinho. Então, as sociedades civis não vão resolver sozinhas, as empresas não vão, os governos não vão. É necessário defender realmente a coalizão. A coalizão e o que a presidência da COP tem falado, o multirão. E essa eu acho que é uma palavra realmente muito feliz e sensacional para que a gente diga sobre um jeito muito brasileiro, né? É difícil traduzir para gringo o que significa multirão, né? Exato. Mas é, ao mesmo tempo, uma delícia convidar o mundo para um multirão. E as empresas têm que fazer parte desse multirão, e a COP é um ambiente onde a iniciativa privada já participa de maneira muito efetiva há muito tempo, né? Nas últimas edições vem crescendo essa participação da iniciativa privada, e é uma iniciativa que realmente é relevante. As empresas precisam ser uma voz de liderança nisso, e eu acho que nesse case que a gente vai mostrar é um exemplo muito prático de como uma empresa, ela assumiu uma liderança, ela foi corajosa, ela usou ciência e criatividade para mudar um paradigma de um setor. Então, pode apresentar, Ana. Coloca a apresentação de novo, por favor. Tem um outro vídeo. Vídeo da Deep World. A Deep World é uma das maiores empresas do mundo do setor logístico. No Brasil, ela tem uma operação em Santos e ela fez com a iniciativa e a recomendação da Edelman, né? Foi uma proposta criativa da Edelman. Foi a primeira vez que uma agência de relações públicas recebeu essa categoria titânio, que, como a Dani mencionou, é a categoria mais relevante do Festival de Publicidade e Criatividade, que é o mais importante do mundo. E com essa iniciativa, realmente, a Deep World contribuiu para uma mudança de um paradigma no setor, e ela teve, depois do case também, o seu próprio índice de confiança elevado em 11%. Ou seja, ela conseguiu reunir o que de melhor você pode ter numa prática de sustentabilidade, contribuir para a sociedade e, ao mesmo tempo, mostrar qual é o seu papel dentro desse cenário. A gente tem conseguiram o vídeo? Estava na sequência da apresentação. Frozen food, a wonderful innovation that allows us to preserve, share and reduce waste. For over 100 years, we've been shipping frozen food at the globally recognized temperature of -18 degrees. But for a warming planet where every degree has a significant impact, we ask the game-changing question: does the freezing temperature have to be that cold? Logistics giant DP World partnered with independent academics. After months of research, we found the world-changing answer. Introducing the move to -15. A temperature change of 3 degrees wouldn't harm the food inside the containers, but for the world outside, transformative. Competitors had to become partners.
If the whole shipping industry came together, we could reduce energy use by 7%, saving 17.7 million tons of carbon every year, the equivalent of taking 3.8 million cars off the road overnight. Launched at COP28, the move to -15 showed that fundamental global change is possible. We shared our research with the world, and an open letter urged companies to join us in the seemingly impossible. A more sustainable future takes innovation and can cost millions. This change requires no new machinery and costs nothing to implement. Within days, 60% of the global shipping industry signed up to be part of the move to -15. And now, 30 of the world's biggest food producers, retailers, refrigeration companies, hauliers, and warehouses have joined us for the sake of our planet. When a whole industry changes together, 3 degrees means the world. Eu acho que esse case ele é sensacional pela criatividade, pela associação à ciência e pelo poder da comunicação. Porque, de fato, informação é absolutamente relevante, mas quando a gente trabalha com comunicação, a gente consegue vislumbrar um futuro e consegue engajar pessoas e a sociedade, instituições de uma maneira geral, para que a gente, de fato, possa construir esse futuro. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para vocês.